Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa EBD de hoje, 19 de dezembro, segunda parte, aula 8 da lição número 4, certo? Acho que é outro slide que está com a aula 8, não sei, mas enfim, vou mostrar o que é a aula 8. Vamos orar, meus irmãos, e dar continuidade então a esta lição que fala sobre a influência do cristão. Nós estamos na página... Qual é esse número que está aqui? 22, é isso? Faz um número pequenininho, ainda marrom claro. Aí é covardia, né? Ok. Vamos então orar? Ok? Oremos. Nosso Deus, obrigado pelo privilégio que temos nesta manhã de gozar desta liberdade e o acesso que temos à Tua Palavra. Nós sabemos que isso não é a realidade para muitos irmãos em Cristo, e isso não é a realidade, inclusive, para muitos seres humanos. Portanto, nós somos gratos por essas bênçãos que temos todo dia, e às vezes não pensamos o quão privilegiados nós somos. Dado o Teu Espírito nesta manhã para que possamos ouvir a Tua Palavra, entendê-la, mas principalmente interagir com ela no nível pessoal. Possamos responder pessoalmente aquilo que vamos ouvir hoje. Esteja com cada irmão nossos que estão viajando, cada irmão que está trabalhando, enfermos inclusive, enfim, impedidos de estar aqui conosco por motivos de força maior, que Tu possas guardar a cada um deles. Continua conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos do começo lembrar a nossa introdução, objetivos, texto, e aí vamos retomar de onde nós paramos, ok? Vamos lá? Já estudamos as bem-aventuranças que descrevem o caráter do cristão. Agora, Jesus enfatiza a necessidade do cristão exercer influência para o bem no mundo ao seu redor. Que influência devemos exercer num mundo tão cheio de mal, corrupção e violência? Para definir a natureza dessa influência, Jesus usa duas figuras comuns do lar, sal e luz. Qual é o lar, por mais pobre que seja, que não usa tanto o sal como a luz? Sal e luz são itens indispensáveis em qualquer lar. E aí, como parte da nossa introdução, nós vimos estes objetivos, iniciando saber, compreender a importância de ser uma testemunha fiel de Cristo, sentir, aperceber-se da própria capacidade de influenciar pessoas do mundo e, finalmente, agir, vivenciar os ensinamentos das bem-aventuranças. E agora o nosso texto, que são apenas 4 versículos, vamos ler, irmãos, a uma só voz, ok? Vamos lá? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, eu creio que os irmãos sabem, tudo isso nós já vimos com detalhes na aula anterior, na primeira aula desta lição. Então, não vamos percorrer tudo da mesma forma, porque os irmãos podem voltar no vídeo anterior e ver. E aí nós percorremos o número 1, Romanos. Vocês são o sal da terra, Mateus 5,13. Vimos o número 1, arábico. E agora estamos no número 2, a eficácia do sal. Ok? Estamos juntos? Vamos lá. A eficácia do sal é condicional. Para continuar a ser útil, o sal tem de conservar a sua salinidade. É um fato que o sal não pode perder sua qualidade de salinidade. John Stott, esse comentarista preferido do nosso autor, explica que o cloreto de sódio é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques.
Mas provavelmente Jesus está alertando seus discípulos de que o sal pode se tornar adulterado por impurezas, e quando isso acontece, diz o texto, não servirá para nada. A mesma coisa pode acontecer aos discípulos. A salinidade do crente vem do seu caráter descrito nas 8 bem-aventuranças. Se não servem ao Senhor pelas suas boas obras, se tornarão inúteis e serão rejeitados. O problema, muitas vezes, é que o crente se deixa contaminar pelas impurezas do mundo e, por isso, perde a sua capacidade de influenciar. Então, muito bem colocado pelo nosso autor, irmãos, porque eu, particularmente, nunca ouvi falar do sal deixar de ser salgado. Então, como ele bem observa, não é isso que Jesus está se referindo. Mas o sal perderia o seu sabor se ele fosse diluído, misturado a outras substâncias parecidas, mas que obviamente não são sal. Então, a propriedade, tudo aquilo que a gente viu, o uso do sal no primeiro ponto, perderia a sua prática, né, se, por exemplo, misturasse com cal ou algum tipo de minério, né, farelado e de cor branca. Né? Tudo que você possui com um determinado objetivo, se misturado com outra substância, não preenche aquele objetivo. Vários anos atrás, teve uma série de mulheres grávidas porque uma determinada indústria farmacêutica distribuiu anticoncepcionais de farinha. Lembra desse caso? Deu um longo processo em que as mães processaram a empresa pedindo que ajudasse na criação dos filhos. Acho interessante essa forma de pensar, né? E porque elas tomaram anticoncepcional que não funciona. Era farinha, literalmente, né? No máximo, deu algumas caloriazinhas e elas engravidaram. E aí teve todo esse escândalo aí. Bem, então, tal como isso, qualquer substância que está substituindo aquela que deveria ser a que a gente estivesse utilizando, não tem objetivo algum. Então, aonde Jesus quer chegar com isso, meus irmãos? Ele já colocou o objetivo do sal, e a gente destrinchou isso: conservar, dar sabor. Tem um outro objetivo que um pastor uma vez usou numa mensagem, é que, por exemplo, se você come muita coisa salgada, quase a lógica é que você vai querer tomar água, você vai ter sede. Então, talvez também seria um dos objetivos da ilustração de Jesus, que a igreja, o cristão, vai dar sede por Deus, né, a água viva para o mundo, ok? Independente de qual seja dessas funções, desses objetivos, o principal na mente de Jesus, de novo, volta para o nosso segundo ponto: perde a sua eficácia se ele de fato não consegue ser salgado, porque no caso estaria misturado com outras coisas. Agora, vamos falar um pouco dessas misturas, irmãos. Em nossa igreja nós temos falado bastante disso. Inclusive eu lembrei para os irmãos que o slogan do curso de aconselhamento bíblico que eu fiz, minha esposa, meu filho, vários irmãos aqui da igreja, irmã Lúcia, irmã Dani também fizeram, e outros, vários fizeram, que inclusive volta agora em abril, certo? Marque aí na sua agenda, o curso da ABCB em Manaus volta agora em abril. E qual é o tema que está lá, inclusive na mesa lá da frente, né? A Bíblia tem todas as respostas para todos os problemas não orgânicos do homem. Em outras palavras, a Bíblia não resolve bico de papagaio. Bíblia não resolve unha encravada, não resolve resfriado ou câncer e nem cura o Covid. Então não é esse o objetivo da palavra de Deus. Por outro lado, a Bíblia tem uma eficácia em absolutamente tudo aquilo que o ser humano possa experimentar existencialmente, espiritualmente, emocionalmente, desde que ela seja aplicada de forma apropriada. Então, é triste que, mesmo em meio a cristãos, a busca por terapias se tornou uma religião. Nos Estados Unidos, é só você estar na dúvida, nunca foi lá, assiste um filme, assiste alguma coisa. Eu até assisti agora uma série em que um chefe da máfia, o tema da série é porque ele tem uma crise lá de desmaios, e ele procura uma psiquiatra, uma terapeuta, né? Então, essa é a nova religião. Por quê? As pessoas querem uma solução para algo que um remédio não resolve. E aí eles criaram, irmãos, essa alternativa na sociedade do chamado primeiro mundo, que é uma coisa realmente epidêmica, certo?
Eu me lembro de um estudo de uma década e meia atrás, do percentual de americanos que faziam terapia. É uma coisa assustadora. Talvez isso não pegue tanto no Brasil, porque o brasileiro não tem dinheiro mesmo para pagar terapeuta. Mas se não fosse assim, provavelmente estaria indo por aí. Agora, a pessoa que não conhece a palavra de Deus, necessitar e não vê uma outra alternativa, eu até entendo. Mas quando você vê pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não conseguem encontrar em Deus uma resposta para suas crises, isso particularmente me preocupa. Me preocupa porque a igreja não está ensinando como deveria, certo? Como a Bíblia responde a problemas de relacionamento, problemas pessoais e assim por diante. Outra questão, irmãos, muito importante é o púlpito. Eu conversava ontem com o pastor Marcos, fui pregar lá na terceira presbiteriana de Roraima, né? Eu estava conversando com o pastor Marcos que eu acho admirável como determinados pregadores, se é que a gente ainda pode chamar assim, usam a Bíblia apenas como trampolim para colocar as suas ideias e importam, né? Importar é de fora para dentro, importam para o texto aquilo que ele não está falando, porque as suas ideias estão misturadas com ideologias humanas. Então ele consegue, por exemplo, ler o texto do Bom Samaritano, que eu citei ontem na minha mensagem, e ele parte para falar sobre justiça social. Sério? Mas não é só nesse texto, ou em vários textos. Ele lê um texto, por exemplo, lá de Débora, e ele começa a falar a favor do feminismo. Então você vê, importa, enfia no texto que não está lá. Não tem nada dessas ideias ali, mas ele coloca isso no texto. Isso é muito comum. E de onde vem isso, irmãos? Dessa mistura que existem hoje nas igrejas, nos púlpitos, nos pastorados, onde as pessoas querem colocar alguma coisa que acham que está faltando na palavra de Deus. No meu culto de ordenação, certo? Noite de festa, tarará, eu estava na porta recebendo os cumprimentos. Eu me lembro das irmãzinhas que me viram, não me viram de fraldas porque eu não me converti tão cedo assim, mas desde pequeno, aí falava assim, umas falavam assim, eu não sei se eu vou conseguir chamar de pastor Joversi, vou chamar só de Joversi, eu não me importo com essas coisas, irmãos. E outras falavam assim, agora não pode mais chamar de Joversi, tinha os dois tipos. Mas em meio a isso passou um dos pastores que estavam lá, né? E aí esse pastor, irmãos, e aí eu digo isso com todo respeito aos profissionais que estão aqui, mas ele chegou para mim e parabéns, aí me congratulou pelo concílio, o irmão foi muito bem nas suas respostas. Agora o próximo passo indispensável para o seu ministério é fazer um curso de psicologia. Eu olhei para ele assim, eu falei, então 5 anos de teologia não serviram, não foram suficientes. Tá bom então, muito obrigado. Até nunca mais. Eu acho interessante, irmãos, a visão desse colega. Na cabeça dele, eu nunca seria um bom pastor, um bom obreiro, útil, se eu não tivesse mais um outro curso para completar aquilo que eu não consigo ajudar as pessoas simplesmente com um bom ensino da palavra de Deus. Anos e anos depois, a mesma história, só mudou a cadeira. Olha, eu vejo que para o irmão entender bem o mundo de hoje, o irmão precisa fazer uma faculdade de sociologia. Ou seja, na visão dessas pessoas, coitado dos apóstolos. Coitado de Timóteo. Provavelmente Paulo, que também era profético, né, por ser apóstolo, ele poderia dizer, Timóteo, que pena que nós vivemos nesse tempo tão limitadinho nosso, em que nós temos só a palavra de Deus e não temos acesso a todas as maravilhas do pensamento humano. Não. Nenhum lugar você vê um lamento. Inclusive, você não vê em nenhum lugar Paulo usando aquilo que havia na época que poderia causar tal mistura. Por o que eu me refiro o quê? A filosofia greco-romana. Você não vê importando do pensamento secular da época nada para o ensino. Mesmo que alguns queiram enfiar no pensamento, por exemplo, de João, uma influência aristotélica ou qualquer coisa assim, o máximo que você pode chegar é que, como dizia Calvino, irmãos, toda verdade é verdade de Deus. Se há uma verdade em qualquer ciência humana,
e ela faz intercessão com a palavra de Deus, o mérito é da palavra, não daquela ciência, certo? Porque apesar daquele conteúdo verdadeiro, e o resto do que está lá? O meu ponto aqui, meus irmãos, é que nós precisamos tomar muito cuidado. Nesse ponto eu sou fundamentalista ao extremo, sou purista, se você quiser usar a palavra, de que tudo que nós precisamos está aqui. Está na palavra de Deus, e é isso, através disso, que o sal terá a sua eficácia, ok? Através daquilo que o Senhor Jesus nos deixou. Ainda falando sobre a eficácia do sal, letra A, no texto, ela é irrecuperável caso esteja sendo perdida. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Jesus está dizendo. Não há remédio para o sal sem sua salinidade. Então, vamos partir para a questão da mistura. Se você pegou lá, né, uma arroba de sal e misturou com 50% de outra substância, não tem mais como tirar aquela substância ali do meio. A mistura se torna uma coisa tão entranhada na outra. Se, por exemplo, você usou farinha, como é que você vai fazer para tirar cada microgrão de farinha do sal para restaurar toda a salinidade dele? Não tem como. Então, é um caminho sem volta, no ponto de vista de Jesus. Acaba se tornando alguém inútil para a obra, porque seguiu o caminho do comprometimento da sua função. E aí, como diz a letra B, ele se torna inútil, não servirá para nada. Então veja, irmãos, você chegar ao ponto de não ser útil à obra de Deus, não ser útil para o reino, é algo muito sério. É por isso que nós temos que tomar cuidado com a nossa pureza de pensamento, de ensino, etc., para que aquilo que nós defendemos não se torne sem efeito aonde nós estamos. Uma outra coisa que pode comprometer isso, e eu acabei não mencionando, é o nosso próprio testemunho. Tem aquela velha frase, velho adágio, que aquilo que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz, né? Então, se você no seu ambiente de trabalho é uma pessoa inconveniente, se você é uma pessoa altiva, inclusive sobre as coisas certas, sabe aquele tipo de crente que vive no salto alto e no pedestal, apontando para as pessoas, né, esses pecadores miseráveis com quem eu trabalho? Não literalmente, mas com seu comportamento, é complicado. Você se torna uma pessoa, né, como dizendo na minha terra, uma pessoa meio nojentinha de se relacionar, que ninguém quer estar perto, porque você é essa santidade toda, só que não, e acaba impactando negativamente as pessoas com seu comportamento. Então vejam, irmãos, que aqui é um campo minado, né? Você nem pode deixar de viver o seu viver santo, mas não é sua função e sua obrigação tentar esfregar na cara dos outros essa forma de viver. Automaticamente ou até literalmente, verbalmente, condenando as pessoas sem a devida graça, no sentido de ser gentil na forma como você trata o pecado dos outros. Sim, há momentos, irmãos, de dureza. Eu narrei para os irmãos, uma coisa no meu olho, narrei para os irmãos uma experiência que eu tive em que o camarada estava contando vantagem para mim das suas aventuras, um homem casado numa loja que eu prestava serviço, e eu confesso que eu me empazinei daquilo, e de tamanha indignação, e eu não gritei com ele nada, mas falei muito firme. O que você acharia se eu estivesse, outra pessoa estivesse contando a mesma coisa a respeito da sua irmã, a respeito da sua mãe, a respeito da sua esposa, da sua filha? E dele um sabão. Eu confesso que depois eu fiquei esperando a necessidade até de pedir um pouco de desculpas para ele. De novo, não fui indelicado em nada, fui só muito firme. Mas até isso aí tem que ser feito com muito cuidado, para que você não passe a impressão errada, né? Bem, e finalmente, irmãos, se é recuperável, se é inútil, letra C, é condenado à destruição, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu acho muito interessante essa ideia do pisado pelos homens, porque é a ideia, irmãos, de humilhação pelo motivo errado. Porque se nós somos humilhados por servir ao Senhor, né? Pedro já fala sobre isso, maravilha. Você glorifica a Deus, né? Uma bênção, porque você fez a coisa certa. Nas bem-aventuranças nós vimos a mesma coisa, no final, na última, né? Mas não é o caso aqui. O caso aqui é alguém sendo
motivo de chacota pelos motivos errados. Motivo de chacota porque tem se comportado de uma maneira que até o mundo vê como vexatória. Vocês devem ter visto determinado político evangélico aí que disse que Deus lhe falou que ele não concorresse à presidência e apoiasse um determinado candidato. Certo? Glória a Deus. E aí, num determinado post em que estava isso, estava um camarada que se identificava como um bandista fazendo chacota, porque há 3 anos e pouco atrás, Deus falou para ele que ele ia ser presidente do Brasil com 51% de votos no primeiro turno. Aí o umbandista perguntava, qual das 2 vezes que Deus errou? Então você vê, meus irmãos, o pessoal fica com essa palhaçada de que Deus me falou, achando que o pessoal tem memória zero, não é nem curta, zero. Eu nem lembrava disso, porque nem acompanhei a caminhada desse camarada aí, né, na época, lá do Cabo. Mas o umbandista tinha uma memória boa. E aí os comentários depois dele, é claro, os subcomentários, ó, o pessoal só quer que alguém levante a primeira pedra para vir atrás com a sua pedra também. Ou seja, você se torna uma chacota para o evangelho, aonde você está ouvindo Deus, ouvindo vozes, né? Os camaradas precisam provavelmente ver uma ajuda médica, se ele está ouvindo vozes assim, e essas vozes são contraditórias. Uma diz que você vai ganhar a eleição e a outra diz que você agora não ganhou, né? Você não deve concorrer e deve apoiar um camarada. Que detalhe, não vou nem comentar sobre o camarada, né? Ele se associar a uma pessoa dessa estirpe. Enfim, irmãos, a sociedade tem visto isso acontecer. O cristão se tornando o seu pior inimigo. É claro que não é geral. É claro que esses exemplos recebem muito mais destaque do que o exemplo positivo. Teve uma jovem americana, uma jovenzinha mesmo, hoje ela deve estar perto dos 30 anos, porque essa notícia já tem vários e vários anos, que ela largou o seu país, foi para a África e sozinha ela criou um lar onde ela não é um orfanato, é um lar. Ela adotou mais de 10 crianças lá da região, né, crianças africanas, e está lá aquele pontinho de palito branco ali, cercado daqueles rostinhos negros, né? Uma coisa maravilhosa. Você vê isso na mídia, como a gente diz, né? Isso a Globo não mostra. Né? Você não vê isso na mídia. Então os evangélicos, os cristãos, há muito tempo, há muitos séculos, fazem muito mais bem do que mal. Durante muitas e muitas décadas, todos os hospitais, praticamente, escolas, na África e na Ásia, foram erigidos por missionários protestantes. Mas eles não querem falar sobre isso. Querem falar daquilo que repercute mal. Querem falar daquilo que, obviamente, mancha o nosso papel como sal. E isso, infelizmente, vai ter o seu efeito que eles planejam, né, na sociedade. A aplicação aqui, irmãos. Não há dúvida a respeito da verdade que Jesus está ensinando. Se não estamos sendo úteis, então seremos jogados fora. Inutilidade sempre traz desastre. E não se esqueça, o crente é sal e não açúcar. O meu pastor que brincava, né? Irmãos, está chovendo, mas você não é feito de açúcar não, pode vir para a igreja. Irmãos, isso é muito sério, né? E aí eu volto, ontem eu também falei isso na minha mensagem, volto a falar sobre nossa posição no nosso trabalho, né? Então, você como funcionário público, a gente sabe muitas vezes como é que eu vou dizer, a certa liberdade que o funcionalismo público às vezes se toma. Quantas e quantas vezes eu cheguei no lugar, expediente 8 a meio-dia, cheguei 10 para meio-dia, fechado. Quando se fosse uma empresa privada, estaria não. Muito pelo contrário. Meio-dia e 5, meio-dia e 10 é provável que ainda estava aberto, que o patrão estava segurando ali. E aí eu pergunto, será que não tinha um cristão que ali também saiu junto com os demais mais cedo? Porque sempre tem uma desculpa, né? Ah, tem que pegar meu filho na escola.
Ah, tem que fazer não sei o que lá. Ah, eu só tenho 2 horas de almoço, eu tenho que passar no supermercado. Não, não é problema do contribuinte. E a sua obrigação é 8 a meio-dia, 14 às 18. Mas no setor privado também, irmãos. Nós precisamos mostrar aonde nós trabalhamos que nosso padrão é outro. Os nossos colegas de trabalho têm que, infelizmente, ficar incomodados conosco porque estamos fazendo a coisa certa. Eu me lembro de um caso, um conhecido meu contou nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos tem uma lei que de tantas e tantas obras de trabalho você tem um breakzinho de 15 minutos, uma coisa assim. E ele seguia de forma bem Caxias, bem cri-cri, os 15 minutos. Ele disse que ele tinha aquele relógio G-Shock. Vocês lembram disso ainda? Ele tinha aquele relógio G-Shock com cronômetro. E aí ele marcava os 15 minutos e ia lá. É 15 minutos para você fazer o que você quiser. Quer dar uma sentada, quer dar uma deitada. Para quem tem esse costume, vai lá fora fumar um cigarro, vai comer alguma coisa. 15 minutos para você dar um break. É lei lá. E aí quando o relógio tocava pipi, 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 ele voltava. E os colegas reclamavam. Ei, rapaz, que pressa é essa? Porque ele sempre esticava um pouquinho mais. Parece que tem funcionário, irmãos, tem o prazer do que ele pode roubar do seu empregador, ele faz. Já parou para pensar isso? Se ele pode chegar um pouquinho mais tarde, ele chega um pouquinho mais tarde. Se ele pode sair um pouquinho mais cedo. Isso, irmãos, são coisas que o mundo está vendo em nós também. A nossa ética de trabalho, nossa ética nos estudos. Enfim, a maneira como nos comportamos em qualquer situação, em qualquer cenário, precisa refletir este sal, esta diferença que há em nossas vidas. Bem, mas aí, meus irmãos, nós vamos passar para a nossa segunda parte, agora sim, do nosso estudo, aonde Jesus usa a segunda ilustração, que é a de luz do mundo, ok? Então, número 2, vocês são a luz do mundo, versículos 14 até o 16. Luz, deixa eu molhar o Grago Milho. Luz é uma figura muito importante nas Escrituras. Deus é luz. 1 de João 1,5. Isaías 9,2 fala da vinda de Jesus o seguinte: o povo que caminhava em trevas viu grande luz. A missão de Israel era ser luz para os gentios. Isaías 42,6, 51, 4 a 5. Paulo nos lembra que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4. Então, em resumo, meus irmãos, sempre a Bíblia usa essa dicotomia, né? Sempre usa esse antiparalelismo, em que a luz, obviamente, vai significar tudo que é bom, tudo que é entendimento, tudo que é revelado, enquanto que as trevas vai representar o contrário, a ignorância, o desconhecimento, o próprio mal em si, tudo está contido nas trevas. E não significa, por exemplo, que lá no comecinho, quando o Senhor diz, haja luz, o mal imperava antes, certo? Ali não, ali é luz física. Mas quando está sendo usado de maneira metafórica, nós temos sempre essa divisão, onde a luz vai representar tudo aquilo que Deus está trazendo, ou para onde Deus está trazendo o mundo, o qual jaz em trevas. Nós mesmos somos chamados daqueles que foram tirados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então aí não há uso de luz, mas você vê, a gente sai das trevas. E essas trevas não são apenas do mal, mas é como diz o versículo 4 de 2 Coríntios, irmãos, principalmente da falta de entendimento, de ignorância. Então, eu não sei se você já percebeu isso, mas quando você evangeliza alguém e você percebe como é que ele começa a ligar os pontos, coisas que ele não entendia antes, começa a entender agora. Eu me lembro do testemunho de um irmão em particular, que ele falou assim, olha, eu tinha um costume, porque era de família católica e tal, eu tinha o costume de ler a Bíblia antes de dormir. Era um hábito religioso, meramente. Eu fazia a minha oração, que meus pais me ensinaram, e eu lia a Bíblia antes de dormir
religiosamente. Ele usou a palavra correta, religiosamente. Aí ele disse, eu não entendia nada. Aí, passados anos, já adulto, ele veio a se converter. E aí o testemunho dele era exatamente isso, irmãos, como que agora as coisas faziam sentido. Porque com a ajuda agora do Espírito Santo, a luz do Evangelho, a luz da palavra, era enxergada por ele. Então isso é uma coisa incrível. Porque o que eu mais pego nas redes sociais, irmãos, é gente usando a Bíblia fora de contexto, também crente, muito. Né? Porque foi ensinado errado. Mas muitas vezes o incrédulo. Então, alguns dias atrás, teve uma, entre aspas, pastora, que casou 2 mulheres lá no Rio de Janeiro, e aí isso está girando nas redes sociais, e aí a pessoa postou lá, né, num comentário do Instagram, de um camarada que estava apoiando isso aí, isso que é o amor verdadeiro, porque Deus é amor. Aí ela completou, eu não conheço muito da Bíblia, mas conheço mais que os crentes, porque sei que Deus é amor. Ela acabou de dizer que não conhece a Bíblia. Mas ela citou provavelmente uma coisa que ela viu em algum quadro por aí. Não tem esses quadrinhos que compram em papelaria? Deus é amor. Qual o problema? Ela é cega, que não conhece as Escrituras. Ela conhece 3 palavrinhas fora do seu contexto e está usando fora do contexto para sustentar algo que no resto da palavra de Deus é abominável. E isso é o que mais tem hoje, se usar parcialmente a palavra de Deus, porque as pessoas só enxergam, e eu estou usando aqui parcialmente de maneira até bem generosa, elas não enxergam praticamente quase nada. Em outra feita, aconteceu também a pessoa mencionar que o Jesus que eu admiro é exatamente esse Deus de amor. Aí eu copiei e colei a passagem da purificação do templo. Resposta da pessoa, esse Jesus aí eu não acredito. Então o que ela está fazendo, irmãos? Ela está pensando das Escrituras o texto que ela gosta. E ela criou um Jesus Frankenstein, né? Eu não estou gostando desse Jesus de olhos castanhos, não. Arranca, põe o olho azul que é mais bonito. Ou verde mel. Não, esse Jesus de cabelo meio ondulado, não. Eu quero o cabelo bem lisinho. Ou ao contrário. Cria um Cristo à sua imagem e semelhança. É por isso que tem camaradas, meus irmãos, que chamam Jesus de comunista. Quem já viu alguém escrever uma asneira dessa? Socialista. Já pensou uma coisa dessa? Porque ele pensa do texto de maneira completamente absurda aquilo que lhe agrada. Isso tudo, meus irmãos, é resultado de você estar tentando ler um texto que você não tem acesso, espiritualmente falando, enquanto você continua nas trevas, enquanto você continua sem iluminação. Bem, para que serve a luz? Vamos falar sobre a função da luz. É interessante que Jesus convoca seus seguidores a ser aquilo que ele mesmo é. João 8,12 diz, eu sou a luz do mundo. Aqueles que permanecem em Cristo, a verdadeira luz, são também luz. A luz de Jesus brilhando neles aparece em cada rosto, nas palavras, nas ações, ilumina o mundo ao redor. Uma boa ilustração para isso, irmãos, é que se nós considerarmos o Jesus como um astro iluminado, como o sol, como as estrelas, e nós somos meramente um satélite, uma lua. Então, quando você diz, não, a lua, você vê a luz da lua, né, numa noite de lua cheia, por exemplo, e você sai no seu quintal com todas as luzes apagadas, e aí você vê aquela luminosidade, você já olha para cima sabendo o que você vai encontrar. Uma lua jogando aquela luz bonita, branca, tal, mas não é dela. Ela está meramente refletindo o sol, mas nada mais, nada menos. Se você apagasse o sol, ela apagaria também. Ou seja, irmãos, eu quero ilustrar aqui que nós não temos luz própria. Isso é importantíssimo para que nós compreendamos o nível da dependência que nós temos do Senhor. Dependência essa que ele ilustra muito bem em João capítulo 15, o texto da videira verdadeira, que nós sabemos. Tirou o ramo da videira, o ramo morre. Não vai dar mais nada. É como a ilustração que o Ted Tripp contou
da macieira onde ele comprou maçãs bonitas e amarrou com um cordão. Então, se você fosse comparar o tempo que uma maçã de verdade, presa de verdade àquela árvore, iria levar para ficar ruim, e o tempo que aquelas maçãs amarradas com o cordão iria levar, é óbvio que essa aqui apodreceriam muito mais rápido. Por quê? Estavam desligadas da árvore. E aí, meus irmãos, deixa eu vender o meu peixe de novo. Não dá para você receber, não importa a qualidade que você acha que está recebendo do alimento no domingo, e passar a semana inteira de fome. Não dá. Se você não tem sentido os efeitos disso, é porque você está cauterizado. A necessidade diária de vida devocional, de vida de oração, como eu mencionei, inclusive aqui na EBD, irmãos, de encher a sua mente das coisas de Deus, inclusive com boa música. Desde que falamos aquilo naquela EBD, você deu uma olhada na sua playlist? Você deu uma olhada se, mesmo ouvindo os seus cantores preferidos, que como deixamos bem claro naquela lição, em si não é um mal, dependendo um pouco do conteúdo das canções, mas será que você investe seu tempo ouvindo boa música? Na vinda, eu viajei essa semana, irmãos, na vinda para cá na estrada, eu dei carona para duas irmãs, uma senhora que foi operar a boca lá em Florianópolis e a sua filha para cá, né? E aí, como eram venezuelanos, eu aproveitando, botei uma música em espanhol, né, para fazer elas se sentir melhor e tal, e que eu não ouvia há muito tempo. Meus amigos, foi difícil dirigir. Lembrei muita coisa da nossa viagem 10 anos atrás e muitos momentos que a emoção tomou o melhor de mim e eu tinha que enxugar um olho para enxergar a estrada enquanto chorava com o outro. Meu ponto é esse, meus irmãos. Se você não enche o seu dia com Deus, você vai encher com outra coisa. Um copo nunca está verdadeiramente vazio. Nunca. Você pode despejar a água, mas ele continua cheio. Ele só não está mais completamente cheio de água, mas ele continua cheio, agora de água e de ar. Só muda se eu jogar esse copo no espaço. Ainda assim, segundo os astrônomos e astrofísicos e etc., ainda vai ter uma matéria subatômica e tal que ainda pode estar presente. O vácuo não é exatamente vácuo absoluto. Só não tem ar, mas tem outras questões, outros elementos lá. Enfim. Aí vem a nossa questão, irmãos. Se eu não estou enchendo o meu copo de luz, será que eu não estou enchendo de algo que está prejudicando a minha vida espiritual? E eu deixei muito claro naquela aula, irmãos, que ninguém está dizendo aqui para você pegar e jogar sua televisão do segundo andar, profetizando contra este instrumento do mal. Não, ninguém está falando nada dessas coisas ridículas, não. Mas o meu ponto se refere a tempo, a dedicação e a conteúdo. Eu me lembro de um professor nosso, aliás, ele foi nosso professor, depois foi meu professor no mestrado também, que eu me lembro que ele falou para mim que ele não assistia filmes de ação. Olha que coisa interessante. Sabe aquele filme, por exemplo, do Jason Statham ou qualquer coisa, que ele sozinho bate em 3.000? Consegue bater todo mundo e tal e chegar lá? Não, você fica, né? Eu, por exemplo, não gosto de assistir esse filme antes de dormir, porque eu fico numa adrenalina para dormir, depois é difícil. Mas ele não assistia ponto. Porque ele falava assim, eu tenho um ser ruim dentro de mim que gosta de violência. E ele deixou bem claro, eu nunca fui violento com ninguém, eu nunca levantei um dedo para ninguém. Mas eu tenho um serzinho dentro de mim que quando eu vejo um bandido, eu queria que alguém chegasse lá e
enfiasse a cara dele ao avesso e puxasse de volta. Então ele tem essa sementezinha. Achei interessante a sinceridade dele. Então, ele prefere assistir o que chama de chick flick, que é filme de mulher. Com a esposa dele, cartas... Como é que é o nome do lado? Cartas para o quê? Julieta e o The Notebook, Diário de uma Paixão. Esse eu também gosto, é muito bonitinho. Especialmente quando no finalzinho eles dois idosos, né? Mas eu prefiro assistir esse filme, porque esse não me afeta em nada. Você vê a sinceridade, meus irmãos, de saber que as trevas que existem em nós, elas ainda estão lá. Elas variam de mim para você. Elas não são iguais, mas elas estão lá. E quantas vezes nós temos alimentado esse cachorro mau e depois levamos para a briga com o cachorro bom e queremos que o bom ganhe. Essa é a história, né? O camarada tinha uma rinha de briga de cachorro. Ele tinha um cachorro branco, um cachorro preto. Ele levava os dois cachorros e sempre apostava certo. E o pessoal ficava assim, mas é tudo bem que ele é o dono dos dois cachorros, mas ele não pode combinar com os cachorros para quem vai ganhar a briga. Como ele sabe? Se apostava no preto, o preto ganhava. Se apostava no cachorro branco, o branco ganhava. E aí no final da sua carreira, se a gente pode chamar assim, ele revelou seu segredo. Durante todos os cachorros que passaram, né? Porque obviamente o cachorro, coitado, que participa de uma atrocidade dessa não vive muito tempo. Todos os cachorros que passaram na sua mão, naquela semana antes da luta, ele alimentava o cachorro que ele queria que ganhasse. Então, se naquela semana ele iria apostar no cachorro preto, ele alimentava bem o cachorro preto e muito mal, só para sobreviver, o cachorro branco. Ele ficava fraco, ele perdia a luta. Então, veja, meus irmãos, é uma ótima ilustração sobre o que nós estamos alimentando na nossa vida. E às vezes nós precisamos, devocional, da amputação radical. Lembra? Passamos ou não passamos por essa semana nossa devocional? Quando eu era criança pequena lá na Ilha do Governador, eu gostava muito de biscross. Tinha o meu próprio apelido, eu não vou contar para os irmãos. Tinha todo o meu equipamento, tinha a minha bicicleta especializada, que durou muito mais do que do meu irmão, é claro. Eu era muito cuidadoso. Mas aí começou a ter um probleminha. Eu não tinha quem me levasse, não tinha aquele transbike para botar num carro e levar. Eu tinha que ir pedalando para a pista, que era lá perto do terreno do aeroporto internacional do Rio de Janeiro. E aí tinha que voltar para tomar banho e chegar às 18 horas na união de treinamento. Lembra que eu já falei que era 18 horas, tinha união de treinamento na nossa igreja? Adolescentes, jovens, homens, mulheres e tal. E aí 19h30 era o culto. Naquele ano em particular, irmãos, eu não tinha cargo nos adolescentes. Eu trabalhava em outra coisa. E aí eu comecei a chegar atrasado um domingo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E o meu pastor chegou assim, o que está acontecendo com você? Porque, irmãos, o horário de chegar à igreja é 10 minutos antes do horário do culto. E essa era a minha prática, sempre foi. Quantas e quantas vezes eu ajudei o zelador a fazer alguma coisa, nós tínhamos zelador na igreja, né? Para acabar e preparar para o culto, porque eu chegava meia hora antes. A semana foi assistir o filme, eu cheguei meia hora antes. Como que eu não vou chegar para o culto da igreja antes do horário? Hashtag fica a dica. E aí meu pastor me chamou a atenção, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo, meus irmãos, é que eu estava valorizando mais uma atividade paralela do que o meu compromisso com a minha igreja. Sabe o que eu fiz? Vendi todo o meu equipamento, peguei a bicicleta, botei no depósito do condomínio que nós morávamos, amputação radical. Desculpe que eu contar a história de cunho pessoal, meus irmãos, mas essa é uma das coisas que, lembrando que eu era um adolescente, que mais me marcaram, porque eu notava a diferença na minha vida. Porque não era só chegar atrasado na igreja, as horas infindáveis que eu passava treinando. Quem faz biscross é aquelas piruetas que você vê aí na televisão, né? As horas infindáveis, eu tinha que estudar, eu fazia piano, eu fazia inglês. Então, o que sobrava eu gastava nisso.
E eu investia quando na minha vida espiritual? Eu entulhei tanto a minha vida que eu acrescentei uma outra atividade que estava tomando lugar do que eu tinha antes tempo para ler os livros que eu lia, ter o meu tempo devocional, assim por diante. Há momentos, meu querido, que você vai precisar fazer uma amputação radical. Eu fiz a mesma coisa com videogame. Eu contei para os jovens aqui há um tempo. Um belo dia, eu formatei meu computador. E depois que eu formatei, eu comecei a reinstalar os programas. E aí, quando eu cheguei nos meus jogos que eu gostava, eu percebi o quanto tempo eu gastava naquilo. E aí fiz o seguinte, peguei o mouse, selecionei todas as pastas dos instaladores, apertei Shift e apertei Delete. O que acontece quando você aperta Shift e Delete? Não vai para a lixeira. É apagou, apagado. Não tem como recuperar. E eu não me arrependo. Eu não estou falando disso da adolescência não, mas foi 12, 15 anos atrás. Ou sei lá, adulto. Aquilo consumia um tempo exagerado da minha vida. Por mágica, 2, 3 livros que eu estava devorando uma eternidade para terminar de ler, eu terminei na semana seguinte. Não tem, irmãos. Quando nós queremos experimentar algo na nossa vida, nós estamos falando sobre ser luz. Temos que detectar o que está atrasando a nossa vida. O que está atrapalhando a nossa vida. E eu digo, irmãos, de cor salteado, porque nós estamos no mesmo barco. Isso aqui é uma bênção. Atenção. Isso aqui é uma bênção. Para mim, particularmente, é um escritório móvel. Eu faço questão, não é o mais caro, não é o iPhone 20, que eu nem sei que número está essa desgraça, não é o Samsung Meta, sei lá o que, pau, mas é um bom celular. Eu faço questão por quê? Porque eu faço muita coisa aqui, resolvo muita coisa. Nosso tesoureiro me manda as coisas, eu resolvo, pronto, está resolvido. Mas tal e qual, meus irmãos, muitas coisas que nós homens inventamos, isso também tem se transformado para nós numa maldição. A tecnologia hoje tem se transformado em parte nisso. E aí cabe, meu querido, a cada um de nós examinar se essa não tem sido a sua realidade. Que pode não ser o celular, o computador, ou o que quer que seja. Mas alguma coisa, com certeza na sua vida, pode ser reavaliada se você tem percebido que aquelas trevas que há em você, que há em mim também, claro, poderiam ser menores, digamos assim, sufocadas, destruídas pela presença maior da luz. Sobre a função da luz, ela deve ser vista. As casas na Palestina eram bastante escuras, com uma abertura pequena que servia de janela. Por quê, irmãos? Porque eles não tinham ainda o domínio da engenharia, da ideia da coluna. Então as casas eram feitas de pedra sobre pedra, né? Então, se você faz uma tremenda de uma janela, o máximo que você podia usar como viga em cima era uma viga de madeira, que tem o seu limite de quanto ela suporta, né? Diferente de uma viga de concreto e ferro como a gente faz hoje. Então as janelas eram pequenas. A posse da luz de Cristo faz com que seus discípulos sejam visíveis, como uma cidade construída sobre um monte, que pode ser claramente vista a quilômetros de distância. Os crentes não podem se esconder e deixar de brilhar para Cristo. Esse texto enfatiza que não pode haver discípulos secretos. A nossa fé deve ser vista na maneira pela qual tratamos o balconista na loja, a doméstica em casa, o porteiro no prédio, o empregado no serviço. Isso é interessante, irmãos, que até um tempo atrás alguém falou assim, quer ir para missões ganhar o mundo, mas não dá bom dia ao porteiro. Eu achei isso interessante. Porque o que esse post estava querendo dizer, irmãos? Bem, detalhe, né? Quem de nós tem porteiro no seu prédio? No nosso caso aqui, ninguém mora em prédio, porque não há prédios em Boa Vista, pelo menos não do jeito que a gente conhece nas outras cidades, né? Abundantemente, com condomínios, etc. Mas, enfim, a ideia aqui, meus irmãos, é que a pessoa quer fazer grandes coisas para Deus, mas não faz o mínimo na sociedade, que é ser civilizado, né? Não dá bom dia para a caixa do supermercado. Você já parou para pensar, irmãos, que se você compra sempre no mesmo lugar, particularmente você em comércio de bairro, você tem ali em potencial um alvo evangelístico? Sabe o nome do seu açougueiro do seu bairro que você compra toda semana?
Pastor, tá difícil comprar carne toda semana. Ok. Todo mês que seja. Você conhece o nome do padeiro da padaria do seu bairro? Entendeu? Às vezes, irmãos, é verdade, tem uns cristãos aí que querem ser tão santos que mesmo que se isolam do mundo da maneira errada. Porque eu vejo, meus irmãos, Jesus, ele era, para o meu entendimento, um imã para as pessoas, sabe? É que, pensa, uma cidade pequena, Nazaré, Cafarnaum, ele passava na rua, e aí, Hebrão? E aí, Naftali? Vamos usar os nomes que a gente conhece da Bíblia, porque eram os nomes que ele tinha na época, né? Entendeu? Ele era uma pessoa voltada para pessoas, que conhecia quem ele relacionava no seu dia a dia e influenciava essas pessoas. Ou seja, era impossível escondê-lo. É a ideia da cidade edificada, construída sobre um monte. Todos vão ver, todos vão perceber, porque essa luz, irmãos, que brilha em nós a partir de Cristo, não pode, de maneira nenhuma, não ser percebida pelas pessoas. E como é que elas vão ser percebidas? Aqui, irmão, de novo, o que eu falei na semana passada, eu acho que semana passada, a ideia do temperamento. E muitos de nós se coloca por trás do temperamento. E eu entendo o introvertido. Mas eu creio que você não pode usar o seu temperamento como uma desculpa para não se relacionar com as pessoas. Entende o que eu quero dizer? 3 pessoas para mim já é uma multidão. Eu já acho que você tem algum problema, mas tudo bem. Eu não estou dizendo que você tem que ser como o extrovertido, tá? Mas a bem do Evangelho, irmãos, que é uma fé de comunicar-se, mesmo dentro de um microcosmo, de uma microsociedade, certo? Você precisa influenciar. Você precisa ser sal, você precisa ser luz, como nós estamos vendo aqui. Por quê? Porque aí ela vai conseguir fazer a letra B. A luz dissipa as trevas. Paulo, ao escrever aos Filipenses, enfatiza sua função para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, olha agora, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Filipenses 2,15. O mundo não pode permanecer nas trevas, irmãos, se não fosse a influência, como já falei semana passada, que o cristianismo teve na história. Por mais que, de novo, só querem pintar a gente, só querem falar das cruzadas, ou dos eventos que aconteceram, por exemplo, das inquisições e assim por diante, e que a gente não vai negar. A igreja institucional, sim, cometeu essas atrocidades. Mas nunca querem destacar, meus irmãos, que o avanço, inclusive tecnológico, a minha esposa me lembrou que eu esqueci de falar semana passada, as maiores universidades que foram criadas no mundo foram criadas por cristãos e protestantes. Sério? Cristãos reformados começaram. Harvard recebe o nome de John Harvard, puritano. Aí hoje você vai lá, você não consegue espremer nem 1 grama de cristianismo. Triste, né? Mas começou assim. Então, meus irmãos, essa luz que o cristianismo trouxe em levar a sociedade também a avançar, ela foi cada vez mais apagada. Por quê? Porque o lado de lá trouxe o humanismo, o racionalismo, o iluminismo, entre aspas, né? Porque não é luz de verdade, e boa parte dos fundamentos, vou usar aqui o termo bíblico, né, das veredas antigas estabelecidas pelo cristianismo, começaram a ser questionados cada vez mais. Irmãos, já está se aceitando o casamento múltiplo em determinados lugares. Já pensou onde é que nós vamos chegar? 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem, podem chegar em um determinado lugar e fazer um documento de que são casados entre si.
Quando você abre a palavra de Deus no início, já diz claramente qual é o padrão do casamento. Um homem e uma mulher. Tanto o gênero quanto o numeral é importante aí. Um e uma. Acabou. Não obstante, a sociedade vem paulatinamente destruindo isso. Destruindo as barreiras, as proteções que o Senhor colocou e foi trazido pelo Evangelho, pelo cristianismo. A luz também, irmãos, para terminar, ela avisa, terminar a letra C, desculpa, avisa do perigo. Revela os perigos que nos cercam neste mundo tenebroso. Isso é uma ilustração perfeita quando você está em casa e acabou a luz, né? Você tem criança em casa, acaba a luz, o que você faz? Fica onde você está. Não é isso que você fala? Porque é provável que se ela sair correndo atrás de você, ela vai bater em alguma coisa, dar com a canela em algum lugar, e você, como um pai e uma mãe cuidadoso, zeloso, fala, fica que eu já vou aí. E se é muito pequeno, já começa a chorar, e aquele desespero todo. Mas por quê? Porque ela está achando que está em perigo. Eu me lembro de uma vez que faltou luz lá em casa, né? E ficou ali uma vela e tal. E nós tínhamos aquele cabideiro, irmãos. Esse pessoal vende até de porta em porta na rua, né? Que é um pau assim, com vários tal, pra você pendurar. E alguém botou um chapéu e uma roupa tal. Só que quem se apavorou com aquilo não fomos nós, não. Foi o Slop. Você não conhece o Slop, famoso nas redes sociais? O nosso poodle? Daqui a pouco eu vejo o Slop rosnando. Aí eu brinquei assim, Slop, se só você estiver vendo, repreenda em nome de Jesus. Ele estava rosnando para o cabideiro. Gente, parecia direitinho um homem ali, né? Ele achou que tinha uma pessoa no canto do nosso quarto. Aí eu peguei, não tem aquelas luzes de emergência, irmãos? Eu tenho uma lá no quadro dos meninos. Eu peguei a luz de emergência, botei para ligar sem energia, né? E mostrei. Aí ele olhou assim, aí ele ficou olhando. Eu não sei como é que cachorro pensa, mas ele deve estar pensando assim, eu sou tão idiota. Porque a luz afastou o, mesmo que inexistente, o perigo. Ponto aqui, meus irmãos, é que existencialmente, quantos perigos nós não sofremos na nossa sociedade, especialmente de forma ideológica, porque falta luz nas mentes dos cristãos. Como eu já destaquei, meus irmãos, as estatísticas dizem que o número de jovens que se desviam ao entrar no nível superior é assustador. Sabe por quê? Porque nas suas igrejas, em lugar de aprender de verdade a palavra de Deus, a sã doutrina, fica aprendendo essa sopa rala. Esta semana eu mandei para um jovem que trabalha com jovens, né? A seguinte frase de um homem muito respeitado, tem algumas discordâncias de alguma parte da teologia dele, mas como apologeta, como defensor da fé cristã, ele é muito bom. Irmãos conhecem que é o William Lane Craig. Olha o que ele escreveu, irmãos. Em minha opinião, a igreja está realmente falhando com os seus jovens. Em vez de fornecer a eles um bom treinamento na defesa da fé cristã, nós ficamos envolvidos em lhes proporcionar experiências de louvor carregadas de emoção. Ficamos nos preocupando com suas necessidades e em entretê-los. Ontem nós tivemos nosso culto da juventude aqui, irmãos. E como eu já relatei para vários colegas que me perguntaram, o que você tem feito com a sua juventude? Como é que é a reunião deles? Eu falei, ó, tirando o momento missionário, que a gente não repete, e o ofertório, é igualzinho o culto de domingo. É. Oração, adoração, exposição da palavra. E precisa mais? Eu acho que a Luma lembra de um vídeo que deu uma polêmica uns bons anos atrás. Uma igreja que ficava aqui perto, inclusive, onde eu estou? Perto do INSS aqui, numa loja ali, numa loja alugada. Lembra disso, Lum? Com os glow stick, que é aquele
aquela haste que brilha verde, limão, amarelo, tarará, glow stick chama aquilo. Você pode dobrar também, botar ao redor do pescoço. Irmãos, isso é culto, viu? Culto. De jovens. E só faltou o jovem lá. Na balada, balada do Senhor. Culto. Aí tu pega esse camarada, pula 10 anos no futuro. Ele não sobreviveu aos 4 anos de faculdade. Você diz, mas como? Tocava no louvor. Mas não aprendeu nada. Eu não estou dizendo, irmãos, que os nossos jovens são imunes. Não. Mas quando você de fato ensina, e nós tivemos, inclusive, irmãos, se os irmãos lembram bem, já 2 conferências sobre apologética. Uma com, Adalto Lourenço, e a outra com o Alan Schlemon, vendo dos Estados Unidos. Por quê? Aí o seu pastor fala, né? Você falta a sua conferência porque você não entendeu ainda que você precisa crescer. Se você não está nem lembrando do que eu estou falando, né? Mas trouxemos exatamente porque nossos jovens precisam ouvir essas verdades, porque o contrário lhes espera no curso superior com absoluta certeza. E eu não estou imaginando, irmãos. Os testemunhos são inúmeros. Um irmão nosso aqui de uma igreja evangélica da cidade, que sempre compartilhava comigo nas redes sociais, no privado, ele falou assim, pastor, eu estou para abandonar o meu curso de História. Eu falei, mas você está em qual semestre mesmo? Ele estava no 5º semestre, encerrando. Falta 1 ano e meio. 1 ano e meio não, 2 anos e meio, né? 2 anos e meio. 5º semestre já passou da metade. Sabe por que ele estava querendo abandonar? Porque ele não suportava o assédio ideológico de absolutamente todos os professores. O cristianismo era feito uma caricatura, era ridicularizado, tudo que você puder pensar. E a ideologia de esquerda era pregada como se fosse ali, na verdade, o assunto da cátedra, o assunto da matéria. Pastor, onde é isso? Universidade Federal de Roraima. Esse é o ambiente onde nós vamos enviar nossos filhos. Onde você pode ser o que for, só não seja crente, só não seja cristão, só não seja conservador também, é verdade. Se nossos filhos não sabem argumentar e se defender, não possuem a luz para avisar do perigo, eles vão ser atropelados. Eles vão ser passados para trás. Letra D. A luz é um guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Conhecido Salmo 119, 105. Essa é na Ara, na Almeida Revista e Atrasada. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, na NVI. Pelo nosso testemunho brilhante, dirigimos muitos no caminho certo. Ou seja, meus irmãos, muito da vida das pessoas, da própria sociedade, foi consertada sem que ninguém sequer percebesse, porque havia outros que andavam de uma maneira diferente. Você já parou para pensar, meus irmãos? Olha só, todo mundo sabe que na Assembleia, que na Câmara dos Vereadores, que no Congresso, a corrupção campeia. Você já parou para pensar? Se 50% mais um fosse não apenas honestos, mas ativamente honestos, e boa parte desses fossem assim porque são cristãos, já pensou como o resto ficaria em maus lençóis? O que eu vou falar aqui, irmãos, não é propaganda política, em absoluto. Eu tenho grandes reclamações sobre o atual governo, mas boa parte dos conchavos a céu aberto que acontecia, ministérios inteiros sendo entregues para se fazer com eles o que se quisesse, não tem acontecido. Outras coisas têm acontecido e outras falhas têm surgido, mas essa em particular não tem acontecido. Resultado.
A máquina pública enxugou mais nos últimos 3 anos do que na última década e meia. Por quê? Porque tem menos boca para molhar. Mão para molhar, né, que se fala, né? Tem menos mãos para molhar, tem menos gente na teta. Você já parou para pensar, meus irmãos, se de fato uma maioria preocupada com o bem público, uma maioria preocupada com o cidadão, preocupada com o que é certo, estivesse nos liderando no nível municipal, estadual, federal? Já parou para pensar? Mas por que não acontece, meus irmãos? Porque essa influência não tem sido como deveria. A partir de nós, claro. Não só de quem quer agir certinho, mas a partir de nós. Letra E. A luz deve brilhar no mundo. É bom observar que o lugar onde devemos brilhar para Jesus é o mundo, onde as trevas dominam. Jesus não disse, vocês são a luz da igreja. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Então, achei isso muito interessante, perspicaz aqui a observação do autor, porque tal como nós temos que ser, irmãos, sal fora do saleiro, nós também precisamos entender que a nossa luz deve brilhar na sociedade, no mundo, onde nós estamos incluídos. Por isso que eu tenho destacado tanto, irmãos, o seu papel no seu ambiente profissional, no lugar onde você estuda. Enfim, eu tenho destacado, irmãos, que é muito legal aqui, né? Com o irmãozinho e tal, que você ficou ontem, né, depois do culto, naquela social, é uma maravilha. Quem não quer? É o prelúdio do céu. Mais ou menos, mas enfim. A questão é lá fora. É na nossa sociedade, meus irmãos, onde nós vamos ser de verdade testados. É na nossa sociedade que esses valores que a palavra de Deus tem nos falado vão ser questionados. Às vezes até de maneira bem assim, não precisa ser assim. Não precisa levar tudo a ferro e fogo. Não precisa ser tão... Alguém já chegou para você e diz assim, ei, você quer ser todo certinho. Como se fosse algo ruim. Como se fosse algo ruim. Você quer ser todo certinho. E é lá que a gente tem que brilhar, portanto, irmãos. Bem, agora vamos para o ponto 2, irmãos, dentro do maior ponto 2, o resultado da luz. Ok? O que a luz causa quando ela faz aquilo que nós lemos até agora? Letra A. Outros, a luz funcionando, podem ver as nossas boas obras. Jesus esclarece que as nossas boas obras são essa luz. Essa expressão abrange tudo o que o crente faz e diz, demonstrando sua fé cristã. Em outras palavras, refere-se ao seu testemunho diário. Abra comigo, irmãos, em Efésios capítulo 2. Nesse texto extremamente conhecido por nós, que eu também mencionei na mensagem de ontem, nós temos nos versículos 8 e 9, esse texto que já está decorado, é parte do nosso entendimento de soteriologia e a gente também usa para evangelismo. Efésios 2, 8 e 9, você conhece, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Texto básico do monergismo, mostrando que a fé que nós recebemos é dom de Deus, não vem de nós mesmos. Maravilha. Mas se você decorou o 8 e 9, decore o 10. Porque ele é o que deve acontecer depois de que essa fé e graça exerceram a sua função na sua vida. Olha aí. Porque somos criação de Deus. A palavra criação aí você pode traduzir por manufatura, artesanato de Deus. Nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, o que o versículo 10 fala, meus irmãos, é a comprovação do que Tiago fala sobre a fé viva ou a fé morta. A fé viva e a fé morta, e eu poderia dizer a fé verdadeira e a fé falsa, o diferencial é que você enxerga as obras da pessoa. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que a mudança, a transformação daqueles irmãos havia se espalhado
por toda a província deles, a Macedônia, e até para a província vizinha, a Acaia. Perceba, meus irmãos, e essa é para mim a ênfase desse texto de início de Tessalonicenses, que o destaque dessa igreja, nem poderia ser naquela época, não era o seu belo templo, o belo prédio, melhor dizendo. Não eram os seus grandes ministérios e isso, aquilo. Oh, não, nossa, já viu o site daquela igreja? Não eram os seus posts no Instagram. Eu sei, irmãos, que tudo isso não existia na época, mas o meu ponto aqui é que a igreja de Tessalônica impressionava pela transformação de vida. E particularmente se você ler o texto, porque ela era um exemplo na fé, no amor e na esperança. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para isso, a gente percebe que os irmãos viam as boas obras dessa igreja, e é essa a ideia que o nosso texto está trazendo. E aí, de novo, você pode ser introvertido quanto você for, mas mesmo dentro do seu nível de personalidade, de temperamento, você precisa transparecer essa equidade de vida, esse equilíbrio, essa excelência, esse nível de correção na sua vida. Letra B. Outros podem glorificar ao nosso Pai nos céus. Nossas boas obras não devem chamar a atenção para nós, mas para Deus. John Stott. Quando os homens veem tais obras, disse Jesus, glorificam a Deus, pois elas encarnam as boas novas do seu amor que nós proclamamos. É claro, meus irmãos, que eu não entendo que esse texto diz que, literalmente, você está fazendo tudo certo, excelente, maravilha, você é o funcionário do mês, que as pessoas vão dizer assim, olha, glória a Deus. Não estou dizendo, não é isso que o texto está dizendo. A ideia, meus irmãos, de glória a Deus é que as pessoas vão ser atraídas inicialmente a você, porque é você que elas estão enxergando. E ao você explicar por que você é assim, as pessoas vão dizer, entendi. Então não é o literalmente glorificar a Deus com a sua boca, necessariamente. Mas perceber que a mudança na sua vida vem porque o Senhor tem produzido essa mudança na sua vida. Ok? Então, outros podem ver nossas boas obras e vão também glorificar ao nosso Deus. Chegando ao final do nosso tempo, irmãos, nessa lição. Conclusão. Não há dúvida que Jesus está enfatizando que deve haver uma diferença fundamental entre o crente e o não crente, entre a igreja e o mundo. Diz Stott, este tema é básico no Sermão do Monte. O sermão foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são, por natureza, diferentes e convoca-nos a sermos diferentes na prática. Provavelmente, a maior de todas as tragédias da igreja ao longo de sua história tem sido a sua constância de conformar-se. Eu poderia até incluir deformar-se à cultura prevalecente, em lugar de desenvolver uma contracultura cristã. Então, vamos ver aqui direitinho, irmãos, e destacar uma parte do que está escrito aqui. A pressuposição de que os cristãos são, por natureza, diferentes. Essa pressuposição não é uma hipótese. É uma realidade. Nós somos de natureza diferente. Nós somos de reino diferente. Nós somos de aspecto diferente em relação a luz e trevas. Nós somos parte da nova criação, as coisas antigas já passaram, não é isso que diz o texto? Então, diante disso tudo, meus irmãos, se nós somos de uma natureza diferente, nós devíamos comportar de maneira diferente. Uma vez eu falei para uma irmã que tinha dificuldade com um parente descrente, eu já falei isso para outros irmãos também, e eu falei para essa irmã, mas ele está fazendo tudo de acordo com a sua natureza. Nada, nenhuma surpresa aí. Nenhuma surpresa. Essa semana eu vi um jovem, tem uns 30 anos, ele tem 50 grandes felinos. 50. Tigres, leões, etc. Tem outros animais também, elefante, chimpanzé e tal, mas 50 grandes felinos.
E aí ele sobe em cima deles, nada com eles, brinca com eles e tal. Esse comportamento é natural, irmãos? Não. Se você receber uma notícia daqui a um tempo, jovem que tinha 50 felinos, desapareceu, encontrado uma grande mancha de sangue e alguns restos mortais, qual seria a sua conclusão? A lógica. A natureza seguiu a sua lógica. Algum dos gatinhos surtou, mesmo tendo sido criado desde filhote, e resolveu seguir a sua natureza. Estava com fome, não foi alimentado o suficiente naquele dia. Né? Meu ponto aqui, meus irmãos, é que quantas vezes nós temos negado a nossa natureza e voltado para a nossa natureza do velho homem? Então a pressuposição é que nós somos diferentes. O mundo vai ser mundo, mas a igreja tem sido igreja. Outra coisa importante aqui, meus irmãos, é essa parte que eu mencionei sobre conformar-se até deformar-se. Nós sim somos chamados para bater de frente. Eu não estou falando aqui sobre ser inconveniente, ser agressivo, não. Mas sim de bater de frente com aquilo que a sociedade tem defendido, aquilo que ela tem ensinado. Essa é parte da nossa missão, irmãos. É tal como Jesus falava, você ouviu o que foi dito. Eu, porém, lhes digo. Essa é a nossa função, o tempo todo. Ainda na conclusão, assim aprendemos que fomos colocados no mundo com este papel duplo, como sal para interromper ou pelo menos retardar esse processo de corrupção moral e espiritual, e como luz para desfazer as trevas. John Stott novamente resume a função do crente da seguinte maneira: Jesus chama os seus discípulos para exercerem uma influência dupla na comunidade secular. Uma influência negativa, de impedir a sua deterioração, e uma influência positiva, de produzir a luz nas trevas. Pois impedir a propagação do mal é uma coisa, e promover a propagação da verdade, da beleza e da bondade é outra. Mas as duas coisas trabalham juntas. Ou seja, você vai ser sal, vai impedir que a coisa piore, mas vai acrescentar coisas boas sendo luz. Irmãos, essa é a nossa lição. Esse texto você já conhece. Talvez você já tenha até tido uma camiseta bem legal. Já viu aquela camiseta que tem uma lâmpada e aí tem um saleiro? Bonita. Talvez você já tenha comprado um plástico bonitinho colocado no seu carro. Talvez se você tem um amigo caminhoneiro que ele é cristão, ele já colocou no para-choque. Mas e aí? Para nós encerrarmos, irmãos, cabe o questionamento, de novo, como eu tenho desempenhado esse papel na sociedade? Alguém aqui trabalha junto com outra pessoa que está aqui? Tem raros casos, né? Quem trabalha com outra pessoa que está aqui? No mesmo lugar? Mas ela não está aqui, mas você é da igreja, né? Tessia e Giane trabalham juntos, ok. Quem mais trabalha com outra pessoa que está aqui? Você também trabalha com... a Pamela e a Ana Luz trabalham juntos, ok. Beleza. Oi? A Rossi não está aqui, mas a minha esposa trabalha com ela, ok. Você trabalha com a sua irmã, tá beleza. E nem mais agora, porque eu estou em lugar diferente. Você sabe onde eu quero chegar, irmãos? Com essas poucas exceções, olha quantos ambientes de trabalho diferentes nós temos. Olha quantas repartições e empresas privadas são atingidas todo dia só pela nossa igreja. Só pela nossa igreja. Qual tem sido o nosso impacto? Qual tem sido o nosso impacto? Fizeram uma festa com a colocação de um ministro presbiteriano. Vou dar tempo ao tempo. Deixar meu fogo de artifício guardado um pouquinho ainda. Mas a minha oração, meus irmãos, é que a gente veja algum impacto. Porque na Câmara dos Deputados o impacto dos nossos irmãos é praticamente nenhum. Praticamente nenhum. Igualmente no Senado.
E é isso que tem que mudar, meus irmãos. Porque, inclusive, se nós somos o tipo de brasileiro que reclama dos nossos políticos, mas no nosso ambiente de trabalho nos falta uma melhor ética, uma melhor moral, um melhor profissionalismo, isso é a definição de hipocrisia. Se eu reclamo do político corrupto, ou mau político, no mínimo, mas eu não sou um bom profissional, isso é hipocrisia. E ser sal e luz é exatamente, irmãos, influenciarmos num dos lugares que a gente passa uma enorme parte do nosso tempo. Já parou para pensar? Se você cumpre um expediente de 8 horas, você passa mais tempo com seus colegas de trabalho até do que com seus próprios parentes. Não contando, é claro, o tempo dormindo, né? Porque não é exatamente relacionamento. Porque só dormindo eu passo 6, 7, 8 horas do lado da minha esposa. Mas se eu trabalhasse, como trabalhei em um lugar secular, eu conviveria mais com os meus clientes, eu convivia mais com meus clientes do que com a minha própria esposa. Em termos de tempo. Não pode passar, irmão, sem deixar uma marca. Sem deixar ali a nossa influência. Igreja, que o Senhor possa nos abençoar nesse sentido. E como pastor, e como seu irmão em Cristo, a minha oração muito sincera é que eu jamais ouça de um membro da nossa igreja que tem um comportamento questionável, até vexatório. Porque eu consideraria, meus irmãos, isso uma derrota não para a nossa igreja local, mas para o próprio Evangelho, que nós tanto dizemos preservar e prezar. Amém? Deus querido, abençoa-nos para que nós possamos levar a sério aquilo que o Senhor Jesus nos deixa nesse trecho tão curto. E buscarmos, Senhor, realmente influenciar, marcar, impactar a sociedade, o mundo onde nós estamos. Nossa ética no trabalho, nosso profissionalismo, nossa excelência, nosso comportamento em sala de aula, a maneira como tratamos colegas e professores, a maneira como nos comportamos em qualquer ambiente, possa refletir o Evangelho, a mudança, a transformação que fez com que o Senhor nos chamasse de nova criação, nos distinguindo desta criação caída onde nós ainda vivemos. Obrigado, Deus, pela lição de hoje, pela Tua palavra. Dá-nos uma tarde de descanso e que à noite possamos chegar pontualmente e adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém.